Olá, amigos, olá, irmãos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um momento de esperança. Por favor, compartilhem com os seus amigos as preciosas mensagens de fé e de esperança que Deus nos dá através da sua santa palavra. Nossa reflexão tem como título: O Espírito Santo trabalha para nos livrar do fogo eterno. E o texto bíblico para a leitura está no Evangelho de João, no capítulo 16. Nós vamos ler do verso 7 ao verso 11. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Meus amigos, de acordo com essas palavras de Jesus, o Espírito Santo é um ser divino. O Espírito Santo faz parte da Trindade e o Espírito Santo foi enviado a este mundo para convencer os pecadores da condenação, da morte eterna e também para levar as pessoas a aceitar a salvação que Deus oferece. No Evangelho de João, ainda no capítulo 15, no verso 26, está escrito que o Espírito Santo foi enviado a este mundo para dar testemunho de Jesus. Ou seja, o Espírito Santo veio à terra para dizer ao pecador que Jesus é o Filho de Deus e é o único que pode salvar o pecador da condenação do fogo eterno. Então, a missão do Espírito Santo é fazer com que o pecador creia em Jesus e aceite a Jesus como seu Salvador pessoal. O pecador precisa aceitar a Jesus e viver no dia a dia com Jesus, ou seja, em comunhão com Jesus, comunhão diária. Como pecadores, meus amigos, todos os seres humanos precisam entender que, embora a salvação seja destinada a toda a raça humana, é preciso entender que as pessoas que ouvirem a voz de Deus e aceitarem a Jesus Cristo como seu Salvador, somente essas pessoas serão salvas. É necessário que o pecador entenda que, primeiramente, o Espírito Santo trabalha na vida de uma pessoa, de fora para dentro. E é por isso que no Apocalipse, no capítulo 3, no verso 20, está escrito: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Meus amigos e meus irmãos, eu quero destacar um ponto muito importante que nenhum pecador pode esquecer. É o fato de Deus usar muitas maneiras para chamar uma pessoa para a salvação. Deus pode chamar uma pessoa para a salvação através de um hino, através da letra de um hino. Deus pode chamar a atenção de uma pessoa para a salvação através de um convite para assistir na igreja uma pregação da palavra de Deus. Deus pode, inclusive, chamar uma pessoa para a salvação através de uma mensagem de um vídeo como esse que você está assistindo agora. Enfim, Deus tem muitas maneiras para chamar as pessoas para a salvação. De tal forma que no dia do juízo não haverá nenhuma desculpa se a pessoa deixou de atender o chamado de Deus. O fato é que Deus nos chama para a salvação todos os dias
e de muitas maneiras. E eu quero ainda dizer sobre o trabalho do Espírito Santo, que quando uma pessoa recusa aceitar o convite de Deus para a salvação, o Espírito Santo sempre muda também a maneira de agir para com a pessoa. Deus, de todas as formas, procura salvar o pecador. Notem que no texto que nós lemos no início, o primeiro trabalho do Espírito Santo é convencer o pecador do pecado. Mas é o pecado que há na natureza humana. Nós nascemos já com o pecado em nosso coração. E é esse pecado que o Espírito Santo nos convence. E, em segundo lugar, o Espírito Santo trabalha para nos convencer da justiça de Deus. E, finalmente, o Espírito Santo trabalha para nos convencer da morte eterna ou do fogo eterno. E quando se fala em fogo eterno, nós encontramos ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 25 e no verso 41, onde nos diz que todas as pessoas que se recusam a aceitar a salvação que Deus oferece, essas pessoas serão colocadas junto ao inimigo, junto a Satanás e os seus anjos maus, para serem queimados no fogo eterno. Notem que no texto bíblico que nós lemos, Jesus chama Satanás de príncipe desse mundo. E como príncipe desse mundo, ele está fazendo de tudo para ter o mundo inteiro em suas mãos. Mas, de acordo com as palavras de Jesus, Satanás já foi julgado e está condenado à destruição pelo fogo eterno. E a boa mensagem que nós temos do Evangelho, da Palavra de Deus para nós, meus amigos e meus irmãos, é que Deus não esqueceu desse mundo. Eu sei que há algumas pessoas que imaginam que Deus criou este mundo e o abandonou. Não, de maneira nenhuma. Muito pelo contrário, o fato de Deus ter enviado o seu Filho a este mundo para salvar o mundo, isso mostra que Deus tem um grande interesse na salvação das pessoas. É bem verdade que por causa da nossa natureza pecaminosa, nós temos muita dificuldade em compreender e entender o amor de Deus, porque nós não merecemos nada. E mesmo assim Deus nos ama, mesmo assim Deus entregou o seu Filho unigênito para sofrer no nosso lugar. E Deus envia o Espírito Santo para nos ajudar nessa questão da dificuldade que nós temos por causa da nossa natureza. A nossa natureza é má, ela é contra Deus. E o Espírito Santo vem justamente para nos convencer de que a nossa natureza é ruim e que Deus quer mudar a nossa natureza através do seu poder. E é o Espírito Santo que age em nosso favor, em nosso coração, para nos transformar. E ao finalizar essa reflexão sobre a missão do Espírito Santo em nos salvar do fogo eterno, o apelo que faço a você, meu amigo e minha amiga, é para que você dê sempre ouvidos e obedeça à voz do Espírito Santo. Porque no livro de Hebreus, no capítulo 4 e no verso 7, está escrito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. E agora te convido para orarmos ao Senhor. Aí onde você está, se você puder, feche os olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, amado Pai Celestial, louvamos o Teu nome, Senhor. Louvamos a Ti como nosso Deus, Criador e Redentor. Muito obrigado pela salvação que nos oferece através de Cristo Jesus.
Muito obrigado porque o Senhor envia o Espírito Santo para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça e nos preparar para a bendita volta de Jesus. Senhor, abençoa os nossos amigos, os nossos irmãos, que todos juntos tomamos a decisão de permitir que o Espírito Santo fale sempre ao nosso coração da necessidade que temos de permanecer em Jesus até que Ele venha nos buscar, quando finalmente a nossa natureza pecaminosa será transformada numa natureza incorruptível. Por favor, Senhor, perdoa todos os nossos pecados pelo sangue de Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos por Cristo Jesus. Amém.